O meu tema é a CETA, um novo modelo para um regime integrado de comércio e desenvolvimento, essa é a questão. Permitam-me só que comece com algumas notas prévias. A primeira para vos dizer que eu sou um defensor do livre comércio. E sou um defensor do livre comércio enquanto bem público mundial, enquanto bem público global. Isto também significa que eu sou favorável a soluções multilaterais e que, para mim, tudo o que sejam soluções bilaterais ou regionais são soluções de second best relativamente àquilo que é a defesa de um sistema multilateral de tutela de um bem público global. Dito isto, todos os avanços nesse sistema em direção a um regime de livre comércio devem ser devidamente escrutinados pelas forças democráticas e daí a importância do tema deste painel nesta sessão da tarde. Sendo a minha preferência para um sistema multilateral, parece-me claro que neste momento não há condições para reforçar a atuação da Organização Mundial do Comércio nesta matéria. Aliás, uma das críticas que se pode dirigir até a esta iniciativa é que se estão a desviar as atenções do âmbito da Organização Mundial do Comércio. Mas se calhar até mais do que isso, há outros temas mais urgentes. Por exemplo, só 3% do investimento mundial vai para a África inteira. E essa é uma questão, se calhar, talvez mais dramática do que aquela que nos ocupa aqui, enfim, de forma naturalmente um pouco narcisista, ocidental-cêntrica, que é este caso deste acordo. Outra nota prévia, no âmbito do TTIP, a parceria com os Estados Unidos, eu fui um de cerca de mais de 100 professores de Direito Internacional e Económico que subscreveu uma resposta à consulta pública feita pela Comissão em 2014, a propósito precisamente da famosa ISDS, não é? Da Investor State Dispute Settlement, em que éramos muito críticos e que pode ser consultado no site da Universidade de Kent. Fomos críticos porque achámos precisamente que esse sistema que estava a ser delineado de arbitragem comercial era um sistema desequilibrado e eu penso que esse contributo foi tido em conta quer pela Comissão, quer pelo Parlamento Europeu, no âmbito do TTIP, que terá o destino que terá, mas também no caso do texto do CETA. Ora bem, já ouvimos aqui várias vezes, será o CETA um padrão ouro? Bom, eu tenho medo da expressão porque o padrão ouro acabou com a Primeira Guerra Mundial e o padrão ouro era um sistema de laissez-faire, laissez-passer em termos monetários e, portanto, tudo isso é uma coisa muito démodé. Eu prefiro usar outro termo, eu vou-lhe chamar um modelo de globalização com rosto humano. É essa a minha designação. Ora bem, em termos de enquadramento geral, em matéria de Direito Internacional do Investimento, que é uma matéria que eu costumo incluir na disciplina que leciono aqui na licenciatura de Direito Internacional e Económico, o CETA veio dar resposta a um conjunto de questões, de preocupações, a que anteriores tentativas não conseguiram realmente responder de forma cabal, como foi o caso do Acordo Multilateral sobre os Investimentos e a tentativa de introdução da relação entre comércio e desenvolvimento no âmbito do ciclo de Doha, que acabou, nesta parte, por ser abandonada em Cancún em 2005. Em síntese, para mim as preocupações fundamentais são as seguintes. Estándares substantivos. Primeiro, problema da acumulação de vários estándares. Tratamento nacional, nação mais favorecida, tratamento justo e equitativo, plena segurança e proteção. Isto no meio de interesses contrapostos, obviamente, entre os países exportadores de capital e os países receptores. É verdade que há nesta década recente uma alteração dos padrões de investimento direto internacional, com os países em desenvolvimento a representarem já uma fatia importante, cada vez, aliás, neste momento já maioritária, dos fluxos de investimento internacional. Basta pensarmos nos investimentos da China ou de Angola em Portugal. Depois o problema do conceito de expropriação indireta. É uma questão que na jurisprudência, se é que lhe podemos chamar assim, dos tribunais arbitrais, tem levantado questões por causa de uma visão, que é a visão maximalista do direito da propriedade nos Estados Unidos e que incorpora uma jurisprudência fortemente protetora dos direitos dos investidores, a ideia das regulatory takings, em que qualquer intervenção regulatória que diminua o valor do negócio é vista como dando lugar a uma compensação. Precisamente a questão que o Sr. Eurodeputado acabou agora aqui de referir e que parece muito importante. Isto, por outro lado, quando temos um direito regulamentar,
no sentido de proteger finalidades de política pública. Para verem como iníquo é o sistema de arbitragem comercial internacional, eu recordo aqui que no caso, na sentença TECMED contra México de 2003, a propósito do acordo bilateral entre a Espanha e o México, a certa altura diz-se que a intenção do Estado é menos importante do que os efeitos das medidas sobre os bens e direitos do proprietário. Ou seja, é um direito fortemente enviesado. Depois a questão das exceções, quais são as matérias que devem ser excluídas? Já sabemos aqui no caso audiovisual e cultura são tipicamente aquelas que estão em causa. Uma assimetria do regime substantivo e processual com um enviesamento a favor das multinacionais, sobretudo no âmbito da arbitragem comercial internacional. O problema das medidas de emergência económica é outro problema global e temos vários casos de jurisprudência contraditória a propósito, por exemplo, das medidas tomadas pela Argentina na sequência do seu incumprimento de dívida pública, que mostram que não há um entendimento harmonizado a nível da produção do sistema de arbitragem comercial internacional. Depois temos uma proliferação de fontes, há mais de 3.000 acordos bilaterais. E tudo isto leva a uma disparidade entre decisões de tribunais arbitrais para a qual não há nenhuma instituição internacional que possa dar respostas. No sistema da OMC, estas questões tendem a ser resolvidas de duas formas. Primeiro, existindo um limite no acesso ao regime de resolução de litígios. É um regime de resolução de litígios parte a parte. Reconhece a necessidade de tutela dos particulares, mas enquanto o chamado efeito indireto do GATT, e portanto temos um sistema que é um sistema de litígios apenas entre membros, e essa é uma das formas de limitar este tipo de dúvidas, e embora depois, naturalmente, muitos dos processos resultem precisamente da pressão de particulares, por via de mecanismos, como por exemplo, nós temos e os Estados Unidos têm a Section 301, que vai certamente com a presidência de Trump ganhar novamente interesse pelos conflitos que vai gerar com o regime do direito da Organização Mundial do Comércio. Ora bem, quanto ao CETA, os aspectos positivos e negativos do meu ponto de vista no plano de proteção dos investimentos. Positivo, o facto de ser claramente reconhecido o direito a regulamentar na prossecução do interesse público, sem que tal implique necessariamente um dever de indemnizar. Claramente um aspecto muito, muito positivo. O reconhecimento de amplos fundamentos legítimos para a intervenção pública, que já foram aqui referidos: saúde pública, serviços sociais, educação pública, segurança, ambiente, cultura, tudo isso é fundamental e, sobretudo, porque ao contrário daquilo que chegou a estar, por exemplo, no projeto do TTIP, sem isto estar sujeito a um crivo adicional que corresponde, para os especialistas, ao proémio do artigo 20 do GATT. É muito importante o regime que foi estabelecido no CETA neste aspecto. Depois, outro aspecto fundamental para esta globalização do rosto humano é a adesão, e para quem é especialista em direito da União, recordar-se-á de que esta foi também uma das condições da harmonização de legislações no mercado interno, que é o estabelecimento de princípios de elevada proteção ambiental e laboral, e sendo reafirmado o princípio de equilíbrio entre o comércio e o desenvolvimento sustentável. Já agora, não deixa de ser interessante notar que este equilíbrio entre comércio e desenvolvimento sustentável foi precisamente assente pelo órgão de recurso da OMC, no âmbito de um litígio entre a União Europeia e o Canadá, em que o Canadá questionava a compatibilidade com a OMC de uma regulamentação que proibia a introdução no mercado de produtos materiais de construção que contivessem fibras de amianto. E a discussão aí era saber se isso era ou não compatível com o GATT e se estava ou não abrangido pela exceção do artigo 20. A União Europeia ganhou o caso, felizmente, mas também porque o órgão de recurso, temos que viver de eufemismos no comércio internacional, o órgão de recurso entendeu que se devia atender ao objetivo de desenvolvimento sustentável e que é a cada um dos Estados que compete a escolha soberana do nível de proteção que pretende estabelecer em matéria ambiental. Isso é um princípio fundamental e que eu penso que será também, fica claro que o objetivo das partes no CETA é incorporar este princípio. Há um esforço para concretizar os estándares de proteção muito vagos, mas já foi aqui referido, e dar orientações aos futuros tribunais. Isso é essencial, quer por uma delimitação positiva, quer por uma delimitação negativa. O regime de independência é claramente melhorado, não é ainda totalmente assegurado, mas é claramente melhorado.
Há aqui uma contradição em não termos um tribunal permanente, porque aparentemente não há litígios que justifiquem. Mas, então, sendo assim, se calhar, porque é que precisamos de um capítulo sobre investimento? Fica a pergunta. É criada a instância de recurso que vai ser fundamental para, à medida que essa jurisprudência vá surgindo, para que haja uma uniformidade na interpretação e aplicação destas regras, e são criados também mecanismos de apoio às PMEs. Reforça-se a transparência e depois há aquele tal compromisso para lutar por um sistema multilateral de proteção do investimento estrangeiro. Ora bem, aspectos negativos. Do meu ponto de vista, o primeiro é o que se mantém a dualidade dos atuais acordos bilaterais de investimento. Isto é, os Estados têm obrigações, os investidores têm direitos. E isso é algo que não foi corrigido neste acordo e que poderia eventualmente também ter sido incorporado. Por exemplo, incorporando defesas por exceção do lado dos Estados relativamente a deveres de indemnização, quando tal se fundamente num comportamento, por exemplo, que causou prejuízos para o ambiente. Pelo contrário, esse tipo de counterclaims é até aparentemente excluído. Não se prevê a representação dos interesses afetados. Sim, é verdade, o investidor, por exemplo, foi impedido de construir o aterro sanitário naquele local por razões ambientais e a população não é ouvida, não tem direito a participar também no âmbito de um processo de resolução de litígios. É verdade que essa população será em princípio representada pelo Estado, mas por que não permitir também aqui a representação e mecanismos de abertura aos chamados amicus curiae briefs, como acontece já no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Teria sido bom que esses mecanismos de representação da sociedade civil tivessem sido salvaguardados no texto do acordo. Agora, em última análise, o grande problema é este. Faz sentido termos um mecanismo de resolução de litígios entre investidores e Estados? Essa é que é a minha angústia. Será que o Canadá, a União Europeia e os respectivos Estados-membros têm mesmo a mesma necessidade que os países em desenvolvimento de fazer um compromisso credível para incentivar o investimento? Eu compreendo a lógica quando há um acordo com países relativamente aos quais há dúvidas quanto à capacidade dos respectivos tribunais e da ordem jurídica de salvaguardar os investimentos. Agora, Mr. Ambassador, we are all democracies and we all fulfill the rule of law. E por isso não me parece que seja necessário. Agradeço, deixem continuar, por favor. Já agora, o Canadá representa uma cota de 4,9% do investimento direto da União Europeia no exterior e de 3,5% do investimento externo na União Europeia, isto dados de 2014. Ou seja, não é propriamente uma fatia de leão. Ironicamente, os principais estudos económicos que há sobre os acordos bilaterais de proteção de investimento estrangeiro até mostram que existe uma correlação negativa, embora tivesse aqui uma discussão interessante com o Dan, há pouco tivemos uma discussão ao almoço sobre isso, mas que me faz pensar se, aliás, o curioso é que esses estudos mostram que o papel principal dos acordos bilaterais de proteção de investimento é mais na promoção da democracia e do princípio do Estado de Direito. Aliás, não deixa de ser curioso que o primeiro acordo bilateral de proteção de investimentos feito por Portugal tenha sido com a Alemanha na fase pré-adesão, porque era claramente um instrumento de consolidação da nossa democracia. Mas precisamos mesmo disto hoje? Não temos a proteção dos direitos fundamentais na Constituição, na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem? Depois, o instrumento comum interpretativo diz no número 6, a linha A, que o CETA não privilegia a ISDS, usando a sigla inglesa, e não fará com que os investidores estrangeiros sejam tratados de forma mais favorável do que os investidores nacionais. Aqui ponho um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Então, para que uma via exclusiva para estes investidores de resolução de litígios? Se não são favorecidos, por que terem esta via? Se os investidores podem optar por interpor recursos junto dos tribunais nacionais. Bom, se na verdade não se quisessem privilegiar os investidores internacionais, então eles deviam ter os mesmos remédios que têm os investidores nacionais. Porque é que o investimento internacional deve ter um tratamento mais favorável do que o investimento nacional? Esta é uma questão legítima e é uma questão para as empresas portuguesas também. Porque é que as empresas portuguesas têm vias de recurso que são a nossa via sacra do sistema judicial, que merece ser reformado, mas para isso reformemo-lo,
enquanto que os investidores internacionais têm uma autoestrada. Portanto, nós andamos na velha estrada nacional, nas filas atrás dos caminhões, enquanto os investidores internacionais seguem na autoestrada. Ora, do meu ponto de vista, entre países desenvolvidos, democráticos, a que aderem ao princípio do Estado de Direito, é aos tribunais nacionais, enquanto órgãos de soberania, que deve competir a resolução de todos os litígios sobre investimentos e não a árbitros que, mesmo com este processo de nomeação, não deixarão de ser selecionados de entre, precisamente, a comunidade que se tem dedicado à arbitragem comercial internacional. Um outro aspecto negativo, do meu ponto de vista, é o facto de o conceito de investimentos incluir instrumentos de dívida soberana, referidos no anexo 8b. E, respondendo aqui ao repto, será esta uma oportunidade para Portugal em caso de necessidade de reestruturação da dívida? O que diabo é que isto tem que ver com investimento direto estrangeiro? Será mesmo isto o que nós queremos propiciar? Concluindo, o CETA é um novo padrão ouro do regime de proteção dos investimentos. Comparando com as alternativas, é certamente muito melhor do que o NAFTA. É um NAFTA de rosto mais humano, muito por força da intervenção do Parlamento Europeu e da pressão da sociedade civil, mas que não deixa de transferir poderes dos nossos tribunais e do nosso legislador para instituições de resolução de litígios do CETA, sem que tenha sido demonstrada a sua efetiva necessidade. Não há nenhum estudo que demonstre que a existência deste mecanismo é necessária para que haja mais investimento ou para que haja melhores condições de investimento. Não há nenhum estudo que diga isso. Nós estamos a ceder soberania num ato de fé. E tem custos. Este sistema tem custos. Não há nenhuma análise custo-benefício credível, que eu conheça, pelo menos. Se tiverem, por favor, apresentem-me, que demonstre. E, portanto, perder soberania sem saber exatamente o que é que estamos a ganhar, eu acho que é muito arriscado. Aliás, nós fazemos parte de uma União Europeia, que é uma União Económica, e vivemos bem sem um sistema de proteção do investimento estrangeiro. É verdade que há alguns acordos bilaterais, Portugal tem alguns, tivemos esse com a Alemanha e depois tivemos uns com alguns dos novos Estados-membros que aderiram em 2004. O Canadá tem alguns acordos bilaterais com países da Europa, mas vejam qual é a lista e vejam quando é que a maior parte deles foi feita. Foi feita no início dos anos 90 para consolidar a democracia nesses regimes, ao mesmo tempo que fizeram um acordo bilateral com a Rússia. E, portanto, o argumento que já temos alguns acordos bilaterais não é um argumento, do meu ponto de vista, sólido. E é verdade que a alternativa é o sistema atual da ICSID, só que o sistema atual da ICSID tem um standard substantivo que é o standard mínimo internacional. Não tem o tratamento justo e equitativo, não tem a plena proteção e segurança, e enquanto estándares autónomos nem tem estes princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida. Tem apenas o princípio do standard mínimo internacional. E tem outra regra fundamental, que devia ser, essa sim devia ter sido consagrada, e que do meu ponto de vista tornaria o sistema mais aceitável, que era, se temos que ter esta solução, que eu repito, para mim não está fundamentada, mas se temos que ter esta solução, então, no mínimo dos mínimos, devia estar consagrada a regra de esgotamento das vias internas de recurso. Porque aí, sim, colocar-se uma questão, quando houvesse de facto necessidade, quando os tribunais nacionais falhassem, então aí sim, colocar-se a questão perante um tribunal internacional. Já agora, é exatamente esse o direito a que têm os investidores portugueses. Quando há um caso destes e quando estão esgotadas as vias de recurso em direito interno, o recurso é para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Portanto, porquê é que os investidores internacionais precisam de mais tutela do que os investidores nacionais? Eu diria, standard do ouro, bom, talvez fiquemos pelo bronze. Muito obrigado.